Vamos começar falando sobre flutuabilidade. Você já imaginou por que um grande navio de aço flutua e uma pequena moeda afunda? A razão é que a água mantém um objeto flutuando com a força igual ao peso da água que ele desloca. Então, se um objeto pesa menos que a água que ele desloca, ele irá flutuar. Se ele pesa mais que a água que ele desloca, irá afundar. Chamamos este estado de flutuabilidade negativa. Se o peso do objeto for igual ao da água deslocada, ele nem flutua nem afunda. Chamamos este estado de flutuabilidade neutra. Você aprenderá a controlar sua flutuabilidade usando o colete equilibrador e o sistema de lastro levitando de maneira neutra, quase como um astronauta sem peso. Ou flutuando positivamente na superfície, economizando energia e descansando. Apesar de geralmente não notarmos, o ar constantemente exerce pressão sobre você. Se você já andou contra o vento forte, entretanto, você já sentiu sua força demonstrando que o ar exerce pressão. A pressão do ar é simplesmente o peso do ar causado pela gravidade mantendo a atmosfera contra a Terra. No nível do mar, podemos chamar esta pressão de uma atmosfera ou um bar. A água também tem peso e exerce pressão. 10 metros de água salgada exercem a mesma pressão que uma atmosfera de ar. Então, a 10 metros, 33 pés de água, a pressão é de 2 atmosferas ou bar, uma de ar e uma de água. A 20 metros, 66 pés, a pressão é de 3 atmosferas ou bar. A 30 metros, 99 pés, a pressão é de 4 e assim por diante. Você não sente pressão na maior parte de seu corpo porque ele é constituído principalmente de água, que é incompressível. Mas o ar é compressível e você sente a mudança de pressão em seus espaços aéreos corporais, quase igual você sente as mudanças de pressão em suas orelhas e seios da face em um avião. Vamos ver como as mudanças de pressão afetam um volume de ar. Se você descer com um recipiente flexível ou aberto, o ar é comprimido e o volume é comprimido proporcionalmente à pressão. Por exemplo, com a pressão de 2 atmosferas ou bar a 10 metros, 33 pés, o volume de gás é metade do que era na superfície. A 3 atmosferas, 20 metros, 66 pés, é 1/3 e assim sucessivamente. Note que todo o ar ainda está lá. Ele somente está comprimido em uma área menor. A densidade do ar também segue a pressão. Para manter o mesmo volume à medida em que você desce, você tem que adicionar ar para compensar a redução de volume. Este é o princípio por trás da equalização que falaremos em breve. Obviamente, isso funciona no caminho inverso. O ar expande conforme você sobe e a pressão diminui. Se você diminuir a pressão pela metade, por exemplo, subindo de 10 metros 33 pés à superfície, o volume de ar dobrará. Então, se você equalizou o volume adicionando ar durante a descida, você deve liberar parte do ar em expansão durante a subida para manter o mesmo volume. Ar em um recipiente fechado, como um saco ou um balão, irá expandir o recipiente até estourá-lo caso o mesmo não acomode o ar em excesso. Este é um conceito importante que abordaremos em breve. Agora vejamos como a relação pressão-densidade se aplica aos espaços aéreos do corpo, particularmente suas orelhas, seios da face e máscara. Durante a descida, a pressão empurra os tecidos para dentro dos espaços aéreos à medida que o ar é comprimido. Para prevenir a compressão, você adiciona ar aos espaços aéreos enquanto desce. Isso é chamado de equalização. Você equaliza suas orelhas e seios da face soprando gentilmente contra as narinas bloqueadas. Você pode também mover a mandíbula de um lado para o outro ou engolir. Equalize frequentemente enquanto desce antes de sentir desconforto. A ideia é ser proativo. Quando você equaliza o suficiente, você não sente desconforto. Se não conseguir equalizar, suba um pouco e tente novamente.
Se você ainda não conseguir equalizar, aborte o mergulho. Nunca tente equalizar usando força ou por muito tempo. Fazendo isso, você poderá causar lesões sérias nos ouvidos. Bloqueios causados por resfriados ou alergias podem obstruir passagens de ar, tornando a equalização difícil ou impossível. Nunca mergulhe resfriado ou durante uma crise alérgica, mesmo que você use medicamentos que limpem suas vias aéreas. O efeito dos medicamentos pode passar durante o mergulho, criando problemas de equalização enquanto você sobe, e ainda podem ter outros efeitos indesejáveis, como sonolência. Você equaliza sua máscara simplesmente exalando ar pelo nariz. Se você esquecer, você sentirá a máscara apertar como se ela sugasse seu rosto. A diminuição da pressão tem algumas consequências às quais você precisa estar atento, especialmente referente aos seus pulmões. Quando você desce e sobe segurando sua respiração sem equipamento autônomo, mudanças de pressão têm pequeno efeito. O ar em seus pulmões comprime enquanto você desce e reexpande quase ao volume normal quando chega à superfície. Mas quando você está usando o equipamento autônomo é uma outra história. O equipamento permite a você respirar embaixo d'água, liberando ar à pressão ambiente. Isto significa que seus pulmões atingem o volume normal enquanto você respira no fundo. Enquanto você respira normalmente e mantém as vias aéreas abertas, não há problemas. Mas se você prendesse sua respiração e subisse, o ar aprisionado em seus pulmões iria hiperexpandi-los como um saco fechado ou um balão cheio no fundo e levado à superfície. O ar em expansão pode causar hiperexpansão pulmonar, ruptura pulmonar, a mais grave lesão que pode acontecer a um mergulhador. Por esta razão, a regra mais importante no mergulho autônomo é respirar continuamente e nunca prender a respiração. Mesmo mudanças sutis de pressão, como 1 metro, podem causar hiperexpansão pulmonar. Hiperexpansão pulmonar pode forçar ar na corrente sanguínea e cavidade torácica, causando lesões severas, incluindo paralisia e morte. Mas enquanto estas são consequências sérias, também são facilmente evitáveis. Simplesmente respire constantemente e não prenda a respiração enquanto estiver mergulhando. Enquanto você respirar normalmente, você constantemente equaliza seus pulmões com a pressão ambiente e evita a hiperexpansão pulmonar. É importante superar qualquer tendência natural de prender a respiração, mesmo em águas rasas, respirando continuamente. Quando você praticar alguma habilidade que requeira a retirada do regulador de sua boca, você soltará bolhas pela boca de forma lenta e constante para que não prenda a respiração, mesmo estando sem o regulador. Outros espaços aéreos geralmente não apresentam dificuldades quando você sobe porque o ar em expansão é liberado facilmente, mas de vez em quando um mergulhador experimenta um bloqueio reverso. Isso acontece nas suas orelhas e seios da face quando uma obstrução bloqueia o ar em expansão, impedindo sua saída durante a subida. Se você sentir desconforto causado por bloqueio reverso, pare ou diminua sua subida. Desça um pouco se necessário. Dê ao ar bloqueado tempo para encontrar sua saída e suba mais devagar. Como você aprendeu, quando o ar é comprimido, ele fica mais denso. Por exemplo, a 20 metros, 66 pés, a pressão é de 3 atmosferas. Então, um determinado volume de ar tem 3 vezes mais moléculas de ar que o mesmo volume teria na superfície. Equipamentos de mergulho lhe fornecem ar e pressão ambiente. Então, a 20 metros, 66 pés, você usa seu ar 3 vezes mais rápido que na superfície. Todos os outros fatores sendo iguais, quanto mais fundo você mergulha, mais rápido você usa o seu ar. Respire lentamente e profundamente enquanto estiver mergulhando, poupe energia e não se esforce demais.
Os modernos equipamentos de mergulho adaptam você ao mundo subaquático. Esta é a razão pela qual entendê-los e possuí-los é parte da diversão do mergulho. O seu instrutor PED o ajudará a escolher e ajustar o equipamento que você usará neste curso e o equipamento no qual você investirá para suas aventuras subaquáticas. Sem dúvida, você perceberá que precisa de uma máscara para ver claramente sob a água, porque seus olhos não conseguem focar na água. Você pode escolher entre muitos tipos diferentes de máscara, mas não economize. Invista em uma máscara que se adapte confortavelmente e adequadamente ao seu rosto. Uma máscara que machuca ou permite a entrada de água estraga a diversão de um mergulho. Para checar o encaixe, coloque a máscara gentilmente contra seu rosto e inale pelo nariz. Ela deve ficar presa pela sucção, sem a necessidade de pressionar ou mexer na máscara. Se você precisa de lentes de grau em sua máscara, assegure-se de dizer ao seu profissional PED. Muitas máscaras acomodam lentes, mas não todas. Quando você levar sua máscara nova para casa, gentilmente esfregue a parte interior do vidro com pasta de dentes ou outro limpador de baixa abrasão para remover a proteção química deixada pelos fabricantes. Se você não fizer isso, não será capaz de desembaçá-la para mergulhar. Com um cilindro em suas costas, você deve imaginar por que um snorkel é um equipamento de mergulho obrigatório. Primeiro, ele permite a você nadar ou descansar na superfície com seu rosto na água sem gastar ar de seu cilindro. Segundo, se a água estiver um pouco agitada, geralmente é mais fácil respirar através de um snorkel em sua boca porque menos água entrará. Um snorkel é basicamente um tubo com um bocal em sua ponta. Um snorkel próprio para mergulho será largo o suficiente para você respirar facilmente, terá mais ou menos 43 centímetros, 17 polegadas de comprimento e curvas suaves para minimizar a resistência respiratória. Coloque seu snorkel do lado esquerdo da máscara com a presilha. Lado esquerdo porque seu regulador vem sobre o seu ombro direito. Cuide de seu snorkel enxaguando-o em água doce juntamente com sua máscara. A menos que você calce 58, você usará nadadeiras para prover uma superfície larga que seus poderosos músculos da perna poderão empurrar contra a água para movê-lo através dela. Parece que existe uma infinidade de opções, tamanhos, materiais, rigidez, chanfros, etc. Seu profissional PED pode ajudá-lo a escolher a melhor nadadeira para suas necessidades. Nadadeiras fechadas são convenientes e confortáveis para águas quentes, onde você não precisa de proteção adicional para seus pés enquanto mergulha. Mas muitos mergulhadores optam por nadadeiras abertas com botas de neoprene que esquentam o pé e proporcionam proteção extra quando você está andando para ou vindo de seu ponto de mergulho. Quando estiver experimentando sua nadadeira, tenha certeza que a calçadeira chega ao ponto em que seu tornozelo encontra seu pé. Se isto não ocorrer, você precisa de uma nadadeira maior. É isso. Cuidado básico para todos os equipamentos de mergulho é enxaguá-los em água doce após cada uso, especialmente em água salgada ou com cloro, mantendo-os fora do sol e guardando-os em um local fresco e seco. Apesar dos equipamentos de mergulho estarem por aí há mais de 50 anos, é relativamente recente a sua evolução para o sistema integrado e confortável que temos hoje. Equipamentos modernos consistem de 3 componentes básicos que, quando montados, funcionam como uma só unidade: colete equilibrador, cilindro e regulador. Como você aprendeu anteriormente, seu colete equilibrador permite a você ajustar sua flutuabilidade adicionando ou liberando ar. Ao longo dos anos surgiram muitos modelos, mas hoje, sem dúvida, o mais comum é o modelo jaqueta, que você veste como uma capa sem mangas. Todos os coletes modernos possuem uma traqueia infladora-defladora larga para fácil adição ou liberação de ar. Um mecanismo inflador de baixa pressão com botão controlador de apertar. E uma válvula de alívio de pressão para que o colete não estoure se inflado demais. Você quer escolher um que seja do seu tamanho, ajustável, com ampla flutuabilidade para você e seus outros equipamentos? Muitos mergulhadores preferem coletes com sistema de lastro integrado que elimina um cinto de lastro separado. Bem, falaremos mais sobre sistemas de lastro na seção 2.
Para usar seu colete, você precisa ajustá-lo para que ele vista adequadamente. Note que ele esteja confortavelmente ajustado, mas não muito apertado. Então, infle-o totalmente para certificar-se que, mesmo assim, não ficará apertado. Após o mergulho, enxague seu colete com água doce como outro equipamento qualquer. Mas você também precisa enxaguá-lo por dentro. Encha-o aproximadamente com 1/3 de água doce e complete com ar. Movimente a água dentro dele e então drene-a completamente através da traqueia do deflador. Depois deixe secar e infle-o parcialmente para guardá-lo. Obviamente, seu cilindro guarda o ar comprimido que você respira sob a água. Trata-se de um cilindro de alta pressão feito de alumínio ou aço com uma válvula que controla o fluxo de ar para dentro ou para fora do cilindro. Você pode identificar válvulas como torneiras Yoke ou torneiras DIN. Torneiras Yoke são as mais comuns, onde o regulador encaixa na torneira pelo primeiro estágio. Com o sistema DIN, o regulador atarracha dentro da torneira. Apesar de menos comum internacionalmente, o sistema DIN suporta pressões um pouco mais altas e é comum na Europa Central. Todas as conexões do regulador com o cilindro requerem um O-ring. Sem ele, não há vedação do ar. Procure o ring na frente das torneiras Yoke ou no regulador se você usa o sistema DIN. Seu cilindro vem pré-montado e você só precisa carregá-lo no seu dive center local ou resort pad com ar puro, seco e comprimido. Note que você nunca deve carregar seu cilindro com oxigênio puro para mergulho recreativo. Já que os cilindros de mergulho mantêm ar sob pressão, você deve manuseá-los com cuidado. Além de enxaguá-lo com água doce após cada uso, você tem algumas considerações extras com a manutenção dos cilindros. A torneira deve abrir e fechar suavemente. Caso contrário, procure os serviços de seu centro de mergulho ou resort. Sempre abra e feche a torneira gentilmente e não aperte-a muito. Nunca esvazie completamente o seu cilindro. Sempre deixe pelo menos alguma pressão para evitar a entrada de umidade ou agentes contaminantes. Seu regulador permite a você respirar sob a água, reduzindo a alta pressão do cilindro para uma pressão igual à pressão ambiente e liberando o ar somente quando você inspira. Devido ao fato dos reguladores liberarem ar somente quando você inala, em alguns locais são chamados de válvulas de demanda. Seu regulador é um dispositivo simples e confiável, com poucas peças móveis. O primeiro estágio encaixa na torneira e reduz o ar do cilindro para uma pressão intermediária. O segundo estágio reduz esta pressão intermediária para a pressão ambiente, permitindo a você respirar facilmente. Seu regulador também tem um manômetro submersível que informa a você quanto ar você tem. Ele tem um segundo estágio adicional com uma mangueira mais longa, chamada fonte alternativa de ar, que você aprenderá a usar para compartilhar ar com outro mergulhador. E tem uma mangueira com uma extremidade que acopla ao inflador de baixa pressão de seu colete. Se você está mergulhando com uma roupa seca, haverá 2 mangueiras como essa, sendo que a mais longa vai para sua roupa seca. Você aprenderá mais sobre fontes alternativas de ar e roupas secas na seção 2. Seu centro de mergulho ou resort conectará ao manômetro e outros acessórios de sua escolha, portanto, além de montar sua unidade scuba, não há nada que você precise fazer com seu regulador antes de mergulhar. Após cada uso, enxague seu regulador com água doce. Coloque o protetor do primeiro estágio no lugar para evitar que a água entre. Enxague gentilmente e não aperte o botão de purga, que pode causar a entrada de água pela mangueira até o primeiro estágio. Finalmente, seu regulador precisa de uma revisão anual feita por um profissional qualificado para mantê-lo lubrificado e ajustado corretamente e substituir peças desgastadas. Cuide bem dele e ele cuidará bem de você.
Seu manômetro informa quanto ar você tem durante o mergulho, evitando que você fique sem ar. Obviamente, é um equipamento obrigatório. Manômetros vão desde simples mostradores mecânicos até instrumentos eletrônicos que, combinados com outros instrumentos, compõem um computador de mergulho. Veremos computadores de mergulho em mais detalhes na próxima sessão. Alguns manômetros não possuem mangueiras, usando um transmissor no primeiro estágio para mandar informações sobre o suprimento de ar ao computador em seu pulso. Uma das diretrizes de segurança do mergulho recreativo é que você nunca mergulhe sozinho. Mesmo em treinamento de águas confinadas, você praticará o mergulho em duplas. Parceiros ajudam um ao outro. Eles aumentam a segurança, ajudando a checar cada equipamento do outro antes do mergulho, lembrando um ao outro sobre o ar, profundidade e limites sob a água. E estando prontos a prestar assistência na rara eventualidade de uma emergência. O sistema de duplas é importante pela praticidade, segurança e diversão. Você e seu parceiro têm uma responsabilidade um sobre o outro. Para que o sistema funcione, você deve levá-lo a sério, mas isso não significa que você não possa se divertir ao mesmo tempo. Torne um hábito estar perto de seu parceiro todo o tempo.